restrição àqueles que são do grupo de risco por motivo de saúde, por motivo de idade. Nós acatamos a determinação da lei, então aqueles que são do grupo de risco fiquem à vontade de estarem participando através da live, através do YouTube também, que será apresentado os nossos trabalhos. Convido-os então mais uma vez a colocar-se de pé. Estaremos fazendo uma oração dando abertura dos trabalhos da Escola Bíblica Dominical na manhã deste domingo, dia 12 de julho de 2020, onde estaremos aprendendo como enfrentarmos as adversidades que na verdade geram oportunidades. Amém? Amado Deus e bondoso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Pai querido e eterno, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Juntos nós aqui que estamos na Tua casa, chamada Casa de Oração, juntamente com os nossos irmãos em seus lares, através desta live que vai alcançar várias famílias, Senhor meu Deus, e nós queremos Te pedir neste momento, tome, Pai Santo, através do Teu Espírito, a direção deste trabalho, Senhor, e usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, no louvor, na ministração da Tua palavra, que tudo concorra, Pai querido, para a glória e para o louvor do Teu santo e eterno nome, e que o poder maravilhoso, salvífico, através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa alcançar muitas vidas, Pai Santo, restaurando, salvando, curando, libertando, ó Senhor amado, e preparando-nos para uma vida cristã que realmente agrade a Tua vontade, Senhor. É a bênção que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos nos sentar, estar presentes, e vamos apresentar o nosso louvor, cantando o hino de número 151, que diz: Fala, Jesus querido. E nós queremos, nesta manhã, mais uma vez, ouvir o Senhor Jesus falando conosco através da Sua palavra. 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto, sabe a Tua voz ouvir, enche-me de louvores, tudo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vem Senhor para sempre, vive-te em dor. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvindo a voz eu quero, este mesmo som. Para Teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, bendito santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, vive-te em dor.
estaremos passando para o nosso irmão Valdir. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Já oramos, né? Mas a oração nunca é demais, né? A Bíblia diz: orai sem cessar. Aleluia. Senhor Deus Pai, em nome de Senhor Jesus, Pai, estamos neste aqui mais momento, uma vez em Deus, Tua presença. mais uma vez, Senhor, iniciando esse dia, oração. dando continuidade, ó Pai, Sim, ó Pai. ao planejamento trimestral da Escola Bíblica, assunto de número 2. Senhor, aonde pelo Teu Espírito, o Teu servo nos propõe nesta manhã falarmos das adversidades. Sim, ó Senhor, e como vencermos? Em nome de Jesus nós clamamos: Espírito Santo, vem aqui até esse recinto. Senhor, se utilizar da minha pessoa, meu Deus, também a pessoa dos Teus servos que estarão aqui ouvindo, que essa palavra venha trazer impacto, Senhor, e reflexão para as nossas vidas, Senhor Deus, edificação, exortação e também consolação, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos acompanha. Abra o nosso entendimento, em nome de abre sim, Jesus. Senhor nosso. Amém. Amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos. Graças a Deus, né? O silêncio, né? Está maravilhoso, né? Os irmãos podem sentir o silêncio? Amém. Glória. O Senhor também, Ele se faz presente no silêncio, né? É verdade. Se faz presente no silêncio. Meus irmãos, eu estou alegre, graças a Deus, porque é mais um dia que o Senhor nos concede, né? Conforme diz o salmista Davi, no verso 24 do Salmo de número 118, ele diz assim: que este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. É hoje, então não é amanhã e não é ontem, é hoje, não é? Então a gente entende que até a meia-noite é hoje, é a dádiva que o Senhor tem preparado para nós. Então muita coisa boa eu quero dizer que vai acontecer nesse dia nas nossas vidas, na minha e na vida dos irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. A lição de número 2, que ela diz assim: as adversidades geram oportunidades. É meio controverso o tema, mas é uma das grandes realidades que a palavra de Deus nos apresenta, né? A adversidade gera oportunidade. Eu quero dizer para os irmãos que o crente, ele não anda por vista, ele anda ao contrário, né? A visão do mundo, ele anda por fé, né? Então essa é a nossa esperança, é a nossa razão de estarmos aqui hoje, para darmos continuidade aos nossos estudos, né? Ainda que de forma bem resumida, mas é uma das certezas que nós temos, né? Que o Espírito Santo do Senhor, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso ajudador, ou seja, Ele é uma mente que nos orienta, que nos impulsiona, pois Ele faz pulsar os nossos corações, muitas das vezes, né, reprimindo os nossos impulsos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é feliz o homem ou a mulher que se deixa levar pelo Espírito Santo. Jesus disse, né, que a condição primordial de nós seguirmos a Ele, dentro dessa relação de discipulado, mestre e discípulo, Ele disse que a condição principal, é um princípio, é a renúncia. É a renúncia. Então, nós não estamos sós. Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, mas Ele nos enviou o Espírito Santo, e nós precisamos de ter essa relação íntima, né, com o Espírito Santo. Diz assim, meus irmãos, o texto lá: o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Está registrado em Gênesis 39, versículo de número 2. A verdade aplicada. A íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises dessa vida. Essa é uma verdade absoluta, que não deixa margem para nenhum tipo de relativismo. A íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida, né?
Os objetivos da lição, que diz assim: expor que as crises nos tornam mais fortes. Aleluia. Esta é uma verdade. As crises nos tornam mais fortes. O nordestino, pastor Lauro, ele tem uma mania de dizer que o que não mata engorda, né? Então, é algo que tem um fundo de verdade, né, você? Tem, irmão Jesus? Que não mata, que nos fortalece. É verdade, né? Não discriminando os nordestinos, porque eu sou de família nordestina, tá, você? Aqui não tem discriminação, não, tá? Mas é uma verdade, viu? A gente entende que esse povo nordestino, eles têm uma natureza tão rudimentar nesse sentido, mas por outro lado, eles dão uma contribuição muito, muito forte, né? Ainda continuam dando para a nossa nação, né? Porque muitas das vezes o que os paulistas, né, os mais estudados, mais versados não fazem, eles não encontram nenhuma dificuldade, nenhuma barreira, não. E para introduzir o meu assunto aqui nesta manhã, eu vou contar um testemunho aqui, eu já vou entrar na lição, para a gente entender um pouco o que é aproveitar a diversidade, se oportunizar da adversidade. Em 1988, eu trabalhei numa firma ali em Bom Sucesso, pastor, chamada assim, Van Leer. A Van Leer, ela tinha como ramo de atividade a recuperação de tambores. Então eu trabalhava ali na Novo Xerifado e a gente costumeiramente distribuía, né, os materiais de EPIs, ferramentas, era tudo misturado. E a empresa, ela era uma empresa considerada de índole duvidosa ou ruim, né? Então, quando ela queria dispensar o funcionário, tendo em vista que ela passava por um período de dificuldade econômica, então eles, quando queriam dispensar um funcionário, né, eles tinham um setor na empresa que chamava-se o setor de jateamento de tambores, e próximo ao jateamento, o forno, né? Então eles pegavam o tambor, fundo de tambor antigo, eles recuperavam, eles eram peritos nesse segmento. Então eles cortavam o fundo do tambor, a tampa, fazia aquele processo, né, jateava, depois soldava, pintava e colocava uma tampa nova, né, e depois passava no forno, né. Só que esse setor do forno, por lei, a pessoa tinha que trabalhar no máximo, se não me engano, 20 minutos e descansar 40, trabalhava 20 e descansava 40. Então era um setor que ninguém queria estar, ninguém. Por quê? Você vai ficar na beira do fogo, né, 20 minutos, e ela não pagava a salubridade. Quer dizer, que é tudo ao contrário, né? O mais difícil e o menos remunerado. Então, quando eles queriam dispensar alguém, eles colocavam ali, né? Quer dizer, a pessoa não aguentava, ia lá pedir as contas, e eles assinavam o aviso breve e dava tudo certo. Pagava só aquela quantia resumida, né? Isso é de praxe no mundo de hoje. Aos maus empregadores, né? Porque ainda existe muita gente boa no nosso meio. Então, uma vez chegou um rapaz ali, ele era nordestino. Ele estava recém-chegado do Nordeste e ele tinha 1 ano na firma lá. Só que ele era meio turrão, ele era meio bocudo. Você sabe, dentro da empresa, hein, pastor, não, ninguém gosta desse tipo de pessoa. Ninguém gosta. E ele caiu na besteira, pediu para ser mandado embora, né? Pedir para ser mandado embora com a empresa numa situação difícil, ele fez a pior coisa da vida dele. E eles disseram, não, se você não estiver satisfeito, você pede as contas, e eu falei, não, pedir as contas eu não peço. E até então ele trabalhava numa ala da manutenção, como ajudante geral. Olha o que o gerente fez, colocou ele lá no inferninho, era considerado um inferninho esse forno de recuperação de tambor. E geralmente aquele setor, a pessoa que demorava-se muito, ele permanecia ali no máximo 1 semana, Agostinho. 1 semana na vida. 1 semana. Tá? E esse homem mandaram ele para lá, pastor, aí passou 1 semana, passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, e um dia ele chegou no almoxarifado para trocar a capa, né, azul. Aí eu falei para ele, e aí, o que se diz? Não mandaram você embora ainda? Já negociou? Eu falei assim, até agora nada. Eu falei, mas aí, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu morro lá na boca daquele forno, mas pedir as contas eu não peço. Turrão.
Quer dizer, eu trago como exemplo hoje para a nossa missão, irmãos. Quer dizer, olha, em meio àquela adversidade, aquele trabalho difícil, ele se posicionou, ele manteve aquela postura, falou assim, eu não saio daqui, enquanto eles não me despedirem, eu não saio. Quer dizer, o gerente começou a olhar o comportamento dele e viu que ele não saía mesmo. Quer dizer, se comoveu com aquela situação e chamou ele para fazer um acordo. Menos mal, né, brasileiro? Menos mal. Então, eu tiro aqui como exemplo a vida de José, nessa manhã. A vida de José. Que o assunto de tópico número primeiro, né? Os irmãos que têm a lição aí podem acompanhar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. A introdução, ela diz da seguinte maneira: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu a mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. É muito semelhante essa história que eu contei com a história de José. Porque mesmo em toda aquela adversidade, José, ele se propôs, né? Ele se posicionou, né? Afinal, ele conhecia o Deus que ele servia. Esse registro, irmãos, ele está a partir do verso 37 do Gênesis, até o capítulo 50, né? Capítulo 37 a 50. São 13 capítulos, é uma história muito longa, porém é muito conhecida por parte dos crentes e em geral os pentecostais, né? Mas nessa manhã aqui, o bispo Água, ele propõe para nós esse tema, nós focarmos simplesmente nesse tema, né, que vai falar sobre a adversidade de José na família, a adversidade que ele teve quando foi vendido para os ismaelitas, né, e acabou chegando sem querer na casa de Potifar, e na casa de Potifar ele vai ter como é que eu vou dizer, meu Deus, uma promoção, mas não para cima, mas para baixo. Ele vai ser jogado no cárcere por causa desse posicionamento. Porém, para finalizar a lição, o nosso bispo ele vai dizer que do cárcere, né, ou seja, a palavra vai dizer que do cárcere, através das interpretações de sonho, ele foi levado para ser governador. Que coisa maravilhosa, né? Deus tirou, Deus estava em todos os momentos acompanhando os episódios da história e da vida de José. E no assunto no tópico primeiro, o bispo ele vai propor para nós estudarmos sobre a inveja dos irmãos de José. O tópico número 2, a traição dos irmãos de José. E finalizando o tópico 3, fé em meio às injustiças. Louvado seja o nome de Jesus. O assunto inicia-se, irmão, da seguinte maneira. Tanto é que é de admirar, é de muita expectação. Quando ele diz, o que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? O que dizer? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno, que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego do seu lar. Louvado seja o nome de Jesus. Quer dizer, essa postura de José em se relacionar, em estar pronto, em estar próximo e íntimo do seu pai, o irmão Agostinho, né? Ela vai gerar um certo desconforto no interior da família. Vai gerar um certo desconforto, né? Porque a história diz que José ele era o primogênito da relação que Jacó teve com Raquel. Os irmãos sabem que esses 12 filhos de Jacó, eles são frutos de 3 relacionamentos, né? Se não me falha a memória, Zilpa e Bila. Era uma das outras mulheres, 2 das outras mulheres de Jacó, né? E segundo a história relata, a partir do capítulo 37, José, ele era filho da velhice de Jacó.
Talvez seja essa uma das razões pelas quais os comentaristas, eles propagam esse pensamento, dizendo que, sendo José da velhice de seu pai, ele mais o amava. Ele mais o amava. Então nasce uma relação de muita intimidade, né? Tanto é que José ele se torna um tipo de monitor de seu pai, né? Os seus irmãos no campo trabalhavam, produziam, mas José ele tinha como se fosse um cargo especial, ele era de confiança, ele era de confiança, tá? Então o afeto que o seu pai Jacó dispensava a ele era muito mais apurado, muito mais afinado do que para os seus outros irmãos. O comentarista diz aqui que dentro dessa família se despertou um sentimento muito ruim, né, por parte dos irmãos de José, que ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, pastor, eles não entendiam o plano de Deus na vida de José, não entendiam, né? Do ponto de vista bíblico, é bem claro nós observarmos que a crise na família, ela gerou-se a partir da postura, ou seja, do posicionamento que José adotou. Sabendo da inveja, sabendo das adversidades, José, ele adota essa postura de fidelidade para com o seu pai. Tanto é que na história, esse relato aqui, ele é tipo, né, da vida de Cristo, né? Tipo da vida de Cristo, porque José sai do cárcere e vai governar. Jesus ele sai do túmulo e vai governar o mundo. É uma similaridade muito forte, né? Então essa é uma das grandes realidades da Bíblia, é o tipo, né? É o tipo. José é um tipo de Cristo. Porém, o comentarista diz que na família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúme, etc. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Inveja. Né? O fato de Jacó dispensar muito mais a fé para José vai colaborar, né, dentro dessa relação familiar para esse desafeto dos irmãos de José, porque eles odiavam a figura de José. Quando a gente olha o texto, a partir do capítulo 37, né, existe um texto, um verso bíblico, esqueci o nome, irmão Gilson, no verso 13, que Jacó, ele dizia para José, olha, disse pois Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles, e ele lhes disse, eis-me aqui. Quando eu estava estudando essa semana, pastor, esse texto, ou melhor, estava reciclando aquilo que nós já havíamos lido há muitos anos, né? Eu pude compreender que a postura de José, além de confiança, além de desprendimento, uma postura de fibra, ele tinha essa virtude com ele, pastor. Ele era, além de ser íntimo, ele tinha desprendimento. Eis-me aqui. Ele exercia um tipo de cargo, de monitoração. Ele era um monitor dentro da sua família. Embora não se dispusesse a trabalhos mais duros, mas ele estava sempre próximo do seu pai. Essa é uma das razões pela qual o comentarista, o bispo Abner, ele vai relatar, o desafeto, a inveja e o ódio. E quando li esse texto aqui, eu pude compreender, irmãos, que desde o Gênesis, as famílias, elas têm esse grande e grave problema, a inveja. Nós poderíamos relatar aqui, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 4 até 8, a história de Caim e Abel. Caim e Abel, pastor? E relacionando com essa postura de José, eis-me aqui, ou seja, a prontidão, a disposição em servir, a alegria, o imediatismo, a fidelidade, A gente observa também Abel, que segundo diz o relato bíblico, ele vai tomar a iniciativa de trazer a Deus uma oferenda, pastor. O melhor que ele tinha das ovelhas, ele tira e vai levar promovendo um holocausto a Deus, uma oferenda a Deus. Deus aceita essa oferta. O seu irmão, por sua vez, Caim,
ele observa aquela atitude, aquela disposição, e também ele toma a iniciativa, né, após Abel, de levar o seu sacrifício ao Senhor, a sua oferta. A Bíblia vai dizer que Deus não aceita a oferta de Caim. Por quê, pastor? Porque não estava dentro dos conformes, não era bem feito. Deus, ele olhou a interioridade, a essência de Abel, e de prontamente mandou fogo e consumiu aquele holocausto, aquela oferta, e subiu como cheiro suave até os céus. Porém, a oferta de Caim, o Senhor reprovou. Por quê? É algo a ser considerado nas nossas vidas, em particular na minha, que estou aqui expondo essa mensagem, essa palavra. Por quê? O que Deus olha, muitas das vezes, é a essência, é a iniciativa, pastor. É por isso que o escritor, ele vai dizer que nós não podemos ter respeito à aparência da carne, não. Porque nós, como cristãos, estamos em uma nova posição diante de Deus. O escritor, quando ele escreve a epístola aos Coríntios, pastor, aquela comunidade, segundo diz, os mais sábios, era uma comunidade muito problemática. Então todos os pastores que ali passavam, primeiro Paulo, Apolo e Pedro, eles tiveram muitos problemas com aquela comunidade. Por quê? Porque as pessoas, elas eram carnais. Elas eram carnais. O texto vai dizer ali que dentro daquela comunidade tinha também o quê? Esse sentimento perverso e destrutivo, inveja. Inveja e facção. Aleluia. No capítulo 3, o apóstolo São Paulo, ele vai relatar esse problema. E eu fico imaginando às vezes como era difícil para aqueles pastores que ali passavam, né, para apacentar aquele rebanho, porque a diversidade cultural era grande. A diversidade cultural era grande. E olha que Paulo era considerado um cientista, Apolo um exímio orador de origem grega, mas um cristão autêntico e verdadeiro, eloquente, né? E Pedro, que a Bíblia vai relatar que os seus lenços, né, curavam, e aquela comunidade estava insatisfeita, né, rivalizando entre si, ou seja, uns com inveja dos outros. Não, mas eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro. E no verso 9 Paulo vai dizer, né, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Nós somos cooperadores. Então esse sentimento, ele vai gerar essa preocupação de Paulo em corrigir aquela comunidade, ou seja, os membros, e logo sim. E na segunda epístola, no verso 17 do capítulo 5, ele vai dizer a nossa condição em Cristo. O apóstolo, ele vai mencionar ali um rudimento da fé cristã, pastor, né? Um rudimento da fé cristã, ou seja, que os crentes em Jesus, eles são novas criaturas. Então, a nossa condição, né, diante de Deus e do mundo é diferente. A nossa condição diante de Deus é de superioridade. Socialmente, eu já falei aqui uma vez, a nossa condição diante da sociedade é igual, mas espiritualmente é diferente. É diferente, né? Então nós precisamos concordar com essa nova atitude, com essa nova criação. É o caso aqui que eu olho para a figura de Jacó e de José. É uma relação íntima de pai para filho. É algo talvez que os seus irmãos não compreenderam. O bispo Abner vai dizer aqui que Jacó cometeu um erro de apreciar um filho mais do que o outro. E isso trouxe sérios problemas para a sua família. Biblicamente falando, pastor, eu estava olhando e falei, está certo, não está errado. Porém, os acontecimentos, eles estão seguindo de forma paralela. Deus está no controle da história e Deus está atento ao que está acontecendo a José. Ele está atento ao que está acontecendo a José. E tanto é que ele vai contribuir, gerando estímulos nos seus irmãos, para que eles cometam aquela barbárie, para que eles cometam aquele absurdo, né, de jogar José na cova, posteriormente tirá-lo e vendê-lo aos ismaelitas, né? Então, seguindo dentro desse pensamento, o tópico 1.2, ele vai dizer que a inveja não pode te parar.
José, talvez, ele não estava acessível, sensível àquilo que o Senhor estava fazendo. Mas o interessante aqui é que o escritor, ou o bispo Abner, ele, nas suas meditações, ele vai dizer que a inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte de seu próprio irmão, conforme relatamos aqui. Essa é uma das verdades. Por quê? Porque a inveja, nós conhecemos que é uma obra da carne, né? É uma obra da carne. Os frutos do Espírito, eles se opõem. É por isso que nós, meu irmão, a gente precisa tomar muito cuidado, porque agora nós estamos em uma nova posição. Ou nós admitimos, ou não admitimos. Ou concordamos, ou não concordamos. E como que nós concordamos? Com as nossas ações práticas, com o nosso relacionamento diante do Senhor, que deve partir desse princípio que José está ensinando, né? Que mesmo diante da adversidade, ele se posicionou e permaneceu, e ele vai continuar nessa posição até o fim. Isso é espantoso e maravilhoso, né? Quando eu estava meditando, eu falei, meu Deus, oxalá que todos os crentes, né, particularmente os empresários que tiveram as suas receitas, né, cessadas por intermédio dessa crise, né, empregados que tiveram seus empregos também, seus postos de trabalho cortados, inclusive sem receber indenização. É difícil, porque uma coisa é, como dizia o finado meu avô, uma coisa é você falar, outra coisa é você agir. Mas quando nós olhamos aqui esse relato aqui, a gente pode se debruçar com confiança, a gente pode entender que Deus está controlando a situação, as coisas estão acontecendo dentro dessa esfera existencial, dentro da história, mas Deus está controlando, Deus está acompanhando os passos de José. Quando eu olhei para isso aqui, eu falei, meu Deus, dentro da família dos grandes servos de Deus já tinha esses problemas, né? Imagine nas nossas famílias, né, pastor? É difícil, principalmente quem tem filho, que precisa conduzir dentro da demonstração, dentro do ensinamento da palavra. É difícil, porque segundo diz a palavra de Deus, os nossos maiores inimigos, eles estão dentro da nossa família, pastor, não é fora, dentro da nossa família. É difícil. Então nós precisamos tomar muito cuidado, pedir a Deus essa sensibilidade, né, para a gente tomar cuidado também com esse sentimento de inveja. Parcialmente, eu discordei aqui do nosso pastor, porque até mesmo Jesus, né, ele tinha os seus preferidos. E olhando o comportamento de Jesus com os seus discípulos, essa relação íntima, a gente vai observar que Pedro, João e Tiago, eles eram pessoas de personalidades um pouco mais fortes. Então Jesus tinha um carinho todo especial por eles. Isso não significa que Jesus estava discriminando, porque o afeto que Jesus dispensava era geral, era igualitário a todas as pessoas. A gente vê isso no Evangelho. Mas Jacó, por ser velho, ou seja, idôneo, né, e ter o seu filho primogênito com Raquel, e na sua velhice ele tinha uma estima, ele tinha uma consideração a mais, então ele dispensava uma afeição maior. É assim comigo, pastor Ricardo. Eu tenho uma filha que eu tenho uma afeição maior por ela, porém eu tomo muito cuidado para não revelar, para não abrir, entendeu? Mas eu tenho. Por quê? Por causa da iniciativa dela, da prontidão dela. Eis-me aqui, meu pai. Isso motiva a gente, isso nos motiva, né? Nos deixa, né? Olha, minha filha, é uma relação maravilhosa, né? Embora uma relação perfeita a gente entenda que é mito, que não existe relação perfeita entre família, mas uma das grandes verdades que eu aprendi ao longo da minha vida é que uns estão mais elevados do que outros, estão em famílias melhores do que as outras, no âmbito espiritual, e também, por que não dizer, no âmbito cultural também. Essa é uma verdade. Tanto é que uma das maiores preocupações de nós, pais, mães, é de o quê? De promover, de prover algo melhor para os nossos filhos, né? Uma formação, orientação, porque a cultura, ela muda a pessoa também, ela muda. Agora imagine você dentro da família de Jacó, esse problema, né? Então o texto vai dizer que esse foi um dos grandes problemas, a inveja dos irmãos, né? Segundo
relata a Epístola aos Gálatas, né? A inveja é uma obra da carne. Capítulo 5, do verso 16 até o 21. A inveja é uma obra da carne, contrária ao fruto do Espírito. E olha que eles eram servos de Deus. Aleluia. Eles eram servos de Deus, né? Que família abençoada, né? Não tem outra palavra para dizer. Não tem outra palavra para dizer. Mas a postura de José, ela foi digna de um herói. Ela foi digna de uma pessoa que é considerada um tipo de Cristo. Isso é uma grande verdade. Mas, meus irmãos, levando adiante aqui o nosso estudo, no capítulo 2, né, esse tópico primeiro aqui, ele está bem claro, não precisamos nos alongar, mas no tópico do número 2, essa traição, ela vai trazer consequências mais desastrosas, ela vai gerar crise, né, crise. E o nosso autor, o bispo Abner, ele vai estabelecer aqui, né, na ordem, como primeira crise: afastar de quem amava. Olha que coisa maligna, irmão. Que coisa terrível e maldosa, que foi promovida pela inveja. Essa relação íntima, muitas das vezes, que agora eu vou trazer para o âmbito espiritual, que nós temos com Deus, pastor. Isso vai desagradar alguém. No mundo espiritual, vai desagradar alguém. E às vezes nós não compreendemos. Nós não compreendemos, porque às vezes chegamos em alguns lugares e as pessoas nos odeiam, Gilson. Eu não suporto esse camarada, né? Eles nos odeiam, porque eles desconhecem, ou seja, eles desconhecem a realidade oculta. Porque o cristão que procura manter esse relacionamento com Deus, que procura manter essa intimidade, no mundo espiritual, ele vai receber bênçãos, ele vai conquistar, ele vai se aproximar um pouquinho mais de Deus e vai se distanciar desse mundo em que nós vivemos, nessa história. Isso registra Tiago, né, no capítulo 4, verso 4. Ele vai dizer, né, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É fato. Então as pessoas não entendem o comportamento cristão, né? Uma vida separada, muitas das vezes, né? Então alguém chega até a dizer, fala, ele parece um alienígena. Ele parece um alienígena. Ele não se mistura. E não se mistura mesmo. Eu já tive a infelicidade, pastor, né, de ouvir essa frase, ele não se mistura. E como que a gente vai se misturar se nós já fomos iluminados? Então aqui envolve uma série de detalhes que vai confrontar com o nosso comportamento. Aleluia, né, pastor? Com o nosso comportamento. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, supostamente eram conhecidos por causa da fama do pai. Da fama do pai, mas o caráter era duvidoso. Então o relacionamento que eles tinham, essa atitude, entendeu, de se deixar levar pela inveja e procurar destruir o próprio irmão, né? Eu acredito que foi um escândalo, né? Se não foi divulgada, né? Mas mesmo internamente foi um escândalo. Tanto é que Jacó ele chorou quando trouxeram a túnica, né? Inclusive foi alvo de um despertar mais grande ainda, foi aquela túnica. Isso me faz lembrar uma coisa, pastor: quando uma pessoa é promovida, aí aqui dentro da igreja, dentro de uma empresa, esse sentimento ele é derrotado. Só que as pessoas não olham o outro lado, é o lado da intimidade, é o lado da prontidão e o lado da confiança. É por isso que no governo existe, né, cargo de confiança. Por quê, gente? Porque é uma necessidade, nós precisamos de gente de confiança, né? É por isso que eles nomeiam, né? Em todos os governos são assim. Então as pessoas menos avisadas, ou seja, os leigos, com relação a esse assunto, eles não entendem. Eles não entendem. Eles não entendem. Mas o cargo de confiança ele é necessário. Ele é necessário. E nós aprendemos aqui na palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas, meus irmãos, a primeira crise, né, ele foi afastado de quem ele amava. E é difícil. É difícil você ter um relacionamento familiar e de uma hora para outra, por causa de um sentimento,
invejoso, perverso, você vai ser afastado dentro dessa forma. Você vai ser levado, traído pelos seus próprios irmãos. O salmista Davi, ele chega a dizer no Salmo 41, verso número 9, que ele diz: até o meu próprio amigo íntimo, que comia comigo do meu pão, levantou o seu calcanhar contra mim. É difícil. Agora imagine você, Gilson, imagine você, irmã, lá no Getsemane. A Bíblia vai dizer que na quinta-feira, o processo começou na quarta-feira, quarta da quinta. Jesus termina de orar e de repente chega um dos discípulos e lhe abraça afetuosamente. Rabi. E Jesus olha para ele: sou amigo. Logo tu. E em seguida, os soldados vêm e prendem Jesus. Irmão, é difícil. Não é difícil, pastor? É difícil. Lamentavelmente, irmãos, a gente vive num mundo em que parece que o inimigo ele entra aqui dentro, ele entra, ele sai, e se a gente não vigiar, Jesus, ele penetra e ele faz barbárie. Eu já tive a infelicidade de ver o pastor pregando, e de repente chegasse em mais cenário, um grande servo de Deus ser arrancado por causa da inveja, do mexerico e também das falsas amizades, das falsas companhias. Isso é difícil, Jesus. Eu imagino Paulo, Apolo, o próprio Pedro naquela comunidade ali. Como que não era o comportamento, o relacionamento deles? É difícil, é muito difícil. É por isso que às vezes é melhor a gente esperar em Deus. Aquele que deseja o episcopado, a palavra diz que excelente obra deseja. Excelente, olha, está no padrão de excelência. Não é bom, não é básico, não, é um padrão de excelência. Porque o chumbo é grosso, Jesus. Às vezes você consegue vislumbrar no mundo espiritual uma verdade absoluta, mais ampla, que as pessoas não conseguem, porque eu ainda continuo acreditando na hierarquia que o escritor aos Efésios mostra para nós ali. Eu continuo acreditando, embora muitos teólogos tentam desestruturar, desmistificar, mas eu ainda continuo entendendo, porque o homem é o instrumento que Deus quer usar. O homem é o instrumento que Deus quer usar. E por mais que a gente esteja vivendo dias difíceis, nós devemos manter essa postura de acreditar. O homem é de Deus. O homem é de Deus. E em momento algum duvidar. Porque nós corremos um sério risco de perdermos o vínculo da paz. Porque o vínculo da paz, ele está estruturado e fundamentado na unidade de Deus. Na unidade. Paulo vai dizer isso na epístola. Mas lamentavelmente, a gente observa que parece que as pessoas estão naquela eminente, segregação espiritual. Parece que estão viajando na maionese. Essa é uma grande verdade. Mas quando nós olhamos aqui a traição dos irmãos, o bispo Abner ele vai falar como primeira crise, afastado de quem amava. E eu grifei aqui uma parte do tópico 2.1, acho que é o segundo parágrafo, que ele vai dizer assim, após Gênesis 37:18 aí na sua revista, ele vai dizer assim: a primeira intenção era matá-lo, porém nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. Agora aqui um detalhe mais interessante, que vale a pena nós atentarmos. Olha, aconselhados por Rubem, aleluia, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram uma cova. Eu vejo aqui, irmãos, a providência divina na vida de Rubem, pastor, porque a intenção deles era matar, mas Rubem, olha, é melhor a gente jogar ele na cova. A providência de Deus, porque Deus está acompanhando a história. Deus está acompanhando a história. Se Deus não estivesse acompanhando essa história, eles teriam matado. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero dizer aqui para nós que estamos aqui, que Deus está acompanhando os nossos passos. Deus está acompanhando a nossa vida. No verso 23 do Salmo, capítulo 37, Davi vai dizer,
que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se, olha que coisa maravilhosa, deleita-se em seus caminhos, ou seja, tem prazer. Deus tinha prazer na vida de José, porque era fiel, e ele tinha uma postura, irmão, olha que coisa maravilhosa. Ele tinha uma postura, e nós precisamos pedir essa virtude para Deus. Senhor, me ajuda, porque quando nós não estamos posicionados aonde Deus quer, independente das circunstâncias ou não, as coisas não fluem, irmão, não flui. Isso é uma grande verdade. Isso vai se harmonizar com aquilo que Deus falou lá no Deuteronômio, né? As primeiras comunidades cristãs, segundo diz os teólogos, pastores, que Deuteronômio é conhecido como comunidades deuteronomistas. Por quê? Era uma comunidade semelhante ao crente quando recebe a Jesus e está no primeiro amor. Então eles tinham iniciativa e prontidão de obedecer. E dentre as promessas que Deus fez para essa comunidade, no capítulo 28, o próprio Deus ele fez questão de pedir para Moisés subir no monte Gerizim e promulgar as bênçãos. Aleluia. Promulgar as bênçãos. Olha, e será que quando vocês fizerem o que eu vos mando, eu mandarei a bênção para que elas cheguem até onde vocês estiverem. Eu vou contar um testemunho aqui que ele vai se harmonizar aqui. Os irmãos sabem que as coisas estão muito difíceis, né? Está muito difícil. O mercado aí está terrível. E alguns dias atrás eu tomei a resolução de vender meu carro. Ele falou assim, está nas tuas mãos. Só que eu não vou colocar placa, não vou colocar na OLX. Olha, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é para edificar a minha fé. E dia 25 do mês passado eu saí para fazer um serviço ali no centro de São Paulo, e eu fui até a Avenida Brigadeiro lá embaixo, chegando com a Santa Maria, pastor. Aí fiz o serviço e fui embora, 9h30 da manhã. E eu estou vindo a 40 por hora, porque ali é uma região muito monitorada, e você não pode vacilar. Não pode vacilar, porque subir naquela avenida ali, você já sabe, né? Não pode vacilar. E eu vinha tranquilo, e do nada, eu escutei a pancada no carro. Aquele susto que eu tomei, eu falei, meu Deus, agora acabou a traseira do carro. Estou vendendo o carro, pensando em vender o carro, acabou a traseira do carro. Aí encostei, a mulher encostou também, era um auge de última geração, né? Eu não falei nada, Jesus, eu não tive reação para nada. Ela também desceu calmamente, e a gente foi conversar, ela disse, senhor, fica tranquilo, eu tenho seguro e eu vou colocar o senhor como terceiro. Eu falei, tudo bem, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mas o pensamento, pastor, eu não vou vender mais um carro. Porque dificilmente a pessoa compra um carro, né? Ainda mais um carro utilitário com a traseira, porque a Fiorino ela tem as longarinas, né? Eu falei, se afetou a longarina, eu vou orar para dar PT. Aí o seguro, né? Paga outro. Mas não deu PT. Fizemos a perícia, graças a Deus, e não deu PT. Né? Conclusão, quando essa semana chegou um rapaz lá em casa e falou assim, o seu Valdir está aí? Eu falei, não está. Minha esposa falou, não está. A Isabel falou, não está. Não, que eu quero comprar a Fiorino dele. Eu falei, acho que a minha esposa não vai querer comprar, não. Não, mas ele veio, é coisa impressionante isso. Quando Deus está no negócio, não adianta. Ele veio e falou assim, não, eu quero negociar. Depois de 10 minutos eu cheguei, nós fomos conversar. Eu disse, não, vamos negociar. Eu espero fazer a recuperação. Não tem problema, eu vou deixar um sinal. Eu falei, é Deus o negócio, né? Ele falou assim, é Deus, né? O carro está lá na garagem. Os irmãos estão entendendo? Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Nós precisamos concordar com a palavra. Concordar. Quando nós discordamos, sabe como nós discordamos? Com as nossas ações erradas e contrárias. E quando nós nos posicionamos, eu achei lindo e maravilhoso. A maneira com que o bispo ele discorreu, né, dentro do seu pensamento, dentro do seu raciocínio. Porque tem vertente para muitos ensinamentos nessa história. Mas eu fiquei maravilhado, porque ele iniciou dizendo sobre a postura comportamental. Aleluia. E é isso, irmão Agostinho, que nós estamos precisando. Resgatar esses valores do nosso comportamento. Valores éticos e morais. Porque, lamentavelmente, dentro de muitas e muitas das igrejas, por que não dizer a nossa? A imoralidade, ela tenta entrar de todas as formas. Ela tenta.
contrariando o que? A pregação e o ensinamento. É uma rivalidade, uma rivalidade. Entendeu? Prega-se a palavra e alguém diz, mas a crente daquelas igrejas eu não quero ser. Mas não é o problema, não é a igreja, somos nós que não admitimos e não valorizamos o que, pastor? A palavra. A palavra. Entendeu? Não, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquela pastora. Não, isso é molecagem, é mimimice. É mimimice. O maior exemplo está aqui na Epístola aos Coríntios. Não adianta. Não adianta. Então a primeira crise, ele foi afastado, jogado na cova. Deus estava acompanhando. Deus estava acompanhando. A primeira intenção era matá-lo, porém nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. A bênção, ela chega, ela vai chegar, a qualquer hora vai chegar. Queira o adversário ou não, vamos confiar em nome de Jesus Cristo. As coisas estão difíceis, mas eu quero dizer uma coisa aqui. O sábio, ele diz no verso 10 do capítulo 24: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia. Então é meio antagônico, porém é na fraqueza, no mínimo de fraqueza que a gente consegue tirar força, desde que nos relacionamos de forma íntima, desde que nos posicionamos de forma a agradar ao Senhor, seguindo o modelo, o exemplo que José seguiu aqui, porque não é fácil, né? Ele diz aqui, aconselhados por Rubem, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram numa cova. Gênesis 37, 24. Quer dizer, num ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam-no para uma companhia de ismaelitas que ia para o Egito. A dor da traição de seus irmãos não era maior que a dor da saudade que iriam sentir do seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. Olha que coisa linda. Aleluia. Então, irmãos, eu digo aqui uma coisa: se você não viveu essa adversidade pessoal, se prepara para reunir forças e não perder essa relação de intimidade com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, perseguido, mas não esmoreceu, porque o diferencial foi a sua postura que ele manteve. Perseguido, né? Mas não sucumbiu às adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, ele aproveitou, digamos assim, de passagem, para tirar dessa adversidade, né, elementos, subsídios espirituais para a sua postura, porque Deus deu graça a ele. Deus deu graça a ele. Segunda crise, acusado injustamente. Oh, irmão, isso é difícil. Segundo diz aqui o nosso orientador, José tinha 17 anos. José foi comprado por Potifar, a fim de que lhe servisse como escravo. E ele diz aqui, como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença do Eterno estava com José. Aleluia! Estava com José, a presença. Então, aonde você for, meu irmão, aonde você for, minha irmã, se você estiver posicionado, a presença de Deus, ela vai ir com você, não adianta. O salmista, ele diz, né, que 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido ou atingida. Não vai ser atingido, em nome de Jesus. O meu avô, ele dizia assim, né, que não existe macumba, não existe mandinga, não existe uruca, não existe embuste, não existe inveja, ferrapaz, gado de arruda, não tem jeito. Se você for correto, ele disse que as coisas vão acontecer, a sorte vai te ajudar, em nome de Jesus. Não adianta, não. Então essa é a fé que nós devemos adquirir em Deus, né? Pode até sangrar, né, Jesus? Mas eu vou me posicionar com fé, a minha intelectualidade, a minha espiritualidade, eu vou dedicar, eu vou devocionar ao Senhor. É isso que Jesus quer de nós. Esse é o exemplo que José passa para nós, né? Não adianta. Esses dias eu vi aí na internet
A Isabel mostrou para mim, né? Disse que fizeram uma macumba aí para tal. Eu fiquei assim meio cético. Eu falei, eu não creio. Eu não creio, Jesus. Eu não creio. Porque a Bíblia diz que o nosso refúgio e fortaleza é o Senhor, ou seja, é o nosso esconderijo. Se você está em Cristo, como que pode uma macumba chegar no reino? Não vem, pastor. Não vem. Eu não acredito nisso. E está amarrado em nome de Jesus. Sai todo mal, né, irmão? Sai Nenhuma ferramenta preparada Olha, nenhuma ferramenta preparada. vai prosperar. Eu volto a falar aqui da irmão, a inveja é um negócio terrível. Às vezes as pessoas veem você prosperando em algum segmento, e o olho, claro, a gente tem olho para ver, né, gente? Só que a gente tem que tomar cuidado, às vezes até com certos argumentos, né? Porque é terrível. Então a gente tem que se acautelar um pouco, né, com relação aos nossos planos, até mesmo com os membros da nossa família, gente. O que eu vou fazer, o que eu faço, tá? Irmão, a gente tem que ter restrito e sigilo absoluto. Porque às vezes você recebe aquele abraço tão forte, tão amável, mas o mal está justamente ali. Está justamente ali. Então a gente tem a sensibilidade espiritual. Olha o que os irmãos de José fizeram. Jogaram na cova. Mas Deus estava com José. Deus está com você, viu, irmão? Deus está com você, Jesus. Deus está com você, irmão. Deus está com você, viu, irmão? Aonde, irmão, pisar a planta dos seus pés, Deus pisa primeiro, em nome de Jesus. Deus está com você, viu, Ela? Deus está com o Senhor, pastor. Aonde Ele te enviar, Ele vai primeiro. Ele vai primeiro. Em nome de Jesus. Porque o plano de Deus se desenvolve profeticamente, mas também historicamente. Não adianta. O inimigo se levantou, mas ele vai cair em nome de Jesus. Amém? Olha, irmãos, José tinha 17 anos. Olha, José foi comprado por Potifar a fim de me serviço como escravo. Como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença do Eterno estava com José. Olha, que coisa maravilhosa, né? Irmãos, a presença de Deus, isso é o que importa. A presença. Aleluia. A presença de Deus. Jesus, ele disse uma certa feita que nós seríamos injuriados, caluniados, mas devíamos nos dar por isso como contentes, porque é grande o galardão para quem é perseguido aqui por causa do nome de Jesus. Então nós precisamos admitir, aceitar esses ensinamentos. Terceira crise, esquecido por todos. José precisou esperar muito tempo até que o copeiro morto se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele e na hora certa iria exaltá-lo. Aleluia. Aleluia. Na prisão ele conquista liderança. Na sua casa ele exercia liderança, pois era homem de confiança, né? E olha só que coisa interessante, para nós finalizarmos. Eu tenho 10 minutos, 12 minutos, tópico 3. Ele teve fé em meio a todas essas injustiças, né? O bispo Abner vai dizer aqui, ó, quando oramos a Deus, tópico 3:1, quando oramos a Deus, somos por ele honrados. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão, sem resposta por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviam diretamente ao rei para cumprir o plano que tinha na vida de José. Olha, Deus mandou os 2 servos de Faraó lá para cumprir o plano. Então, existe aqui uma harmonia entre a história e entre o plano divino. Existe uma harmonia. Deus, ele estimulou o Faraó a mandar aqueles homens para a cadeia. Olha que coisa interessante, irmão. Deus cria caminho. Os irmãos, a congregação cristã, eles têm esse jargão, né? Deus cria caminho. É verdade. Deus cria caminho para abençoar, entendeu? Para te preparar, entendeu? Para te elevar. Deus cria caminho, não adianta. O negócio é com ele. E ele vai dizer assim: o copeiro mor e o padeiro mor, que estavam sob sua responsabilidade, tiveram sonhos.
Eu pergunto para os irmãos, foi à toa aqueles sonhos? Foi ocasional? Não foi, irmão. Ali foi o próprio Deus provendo. Tá? Provendo. Eles contam os sonhos a José, que o interpreta. Após ajudas, José solicita o copeiro que faça menção dele a Faraó. Olha, aqui existe um detalhe, Jesus, pastor, que a gente precisa entender. Olha, ele se esqueceu. Ingratidão é terrível, né? Nós estamos propensos a isso. Mas estava no plano de Deus. Estava no plano de Deus, pastor. Ele se esqueceu. A Isabel, quando eu estava lendo, o diabo tirou da mente dele. Eu falei, não, filho, estava no plano de Deus. Eu falei, não, foi o diabo. Eu falei, eu tive que concordar, Jesus. Eu falei, tá bom, então foi o diabo. Eu falei, então prova para mim que foi o diabo, né? Ele falou, porque ela tem uma formação da adventícia, irmão, e ela conhece pouco, ela é simplesmente resumida. E eu falava, você precisa se expor, Deus vai cobrar, hein? Deus vai cobrar. Deus não se agrada de covarde, né? Mas as mulheres, em geral, elas são mais sensíveis, né, irmão? Isso é uma verdade, viu, Jesus? A mulher, quando ela ora, entendeu? A mulher, quando ela ora, quando ela é mais afinada, cientificamente, os sensores da mulher são mais abertos, né? Chegou, ela já dominou, sabe o que está acontecendo. O homem é mais, é tatarona, né, Jesus? É tatarona. Mas a mulher, quando ora, ela vislumbra o mundo espiritual. Ela vislumbra, Jesus. Porque ela tem mais sensibilidade. E a gente precisa admitir isso. A gente precisa admitir. Mas o copeiro morto se esqueceu de José. Como é ruim a ingratidão, ele vai dizer aqui. Então o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Olha, Deus está no comando, Deus está no controle, irmão. Viu lá? Deus está no controle, viu? Se anima, em nome de Jesus, viu? Deus vai surpreender, irmão, tá? Deus vai surpreender, irmão. Olha. Agora aqui está o detalhe, olha. Ele se esqueceu. Agora olha o que acontece. Deus faz com que o copeiro morto traga à memória a pessoa de José. Lembra aí, infeliz? Lembra aí o que ele te fez? Concorda? Lembra aí o que ele te fez? Porque Deus quer exaltar ele. Olha que coisa linda. Isso aqui a gente observa muitas das vezes em empresas. Eu volto a falar de carta de confiança. De carta de confiança. Não adianta, irmão, a gente tentar combater. Né? Porque hoje, eu não sei se os irmãos já observaram, né, mas é um argumento crítico que às vezes os leigos dispensam para as autoridades. Mas o que nós vamos fazer, irmão? Se não tem gente que confiar, se eu tenho alguém que eu confio, eu vou pegar alguém que eu desconfio, Jesus? Não. Nós não somos idiotas, né? Está entendendo? Deus faz com que o copeiro morto traga à memória a pessoa de José. E prontamente diz ao faraó que conhece um homem que poderia interpretar o sonho. Acabou. Pronto. Olha só que coisa linda. Na presença do rei, José interpreta o sonho do faraó. Maravilhado, ele torna José como governador do Egito. Está aí. O plano divino se desenvolvendo. Deus vai na frente. Deus vai na frente. Deus vai na frente. Existe um louvor de Chico Carvalhais que eu amo muito, mas Deus vai na frente. Só que às vezes a gente precisa estar sensível para entender o propósito e o agir de Deus. Deus está na frente. Né? Normalmente a gente ouve se dizer por aí, não, a pessoa morreu da bala perdida, a pessoa morreu porque estava no lugar errado, com as pessoas erradas. Né? Mas José estava aqui, ó, na prisão. E Deus vai tirar ele da prisão para governar. Louvado seja o nome de Jesus. Então, os molhos, aqueles feixes de modo que José, no início, no capítulo 37, sonhou, vai se cumprir. Uma pena que em outras aulas, né, eu creio que ele vai dimensionar esses detalhes. Tá? Mas por hora, nós estamos aqui aprendendo que as crises, elas contribuem para o nosso bem. É o que ele vai dizer aqui no tópico 3.2. Deus nunca se esqueceu de José. Tópico 3.3. O segredo da vitória de José. Para nós concluirmos, irmãos, tem 5 minutos. Diz assim, olha, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. A inveja, a traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, essa foi grave,
anos de prisão, esquecimento do copeiro mor, nada disso fez com que José desanimasse. Aí, ó. Aí. Quando a Bíblia diz que tudo contribui para o bem, irmão, eu tenho ouvido algumas pessoas aí, às vezes nem crente e usa esse texto, que é convencionalmente muito conhecido, né? Mas isso aqui é para os crentes, viu, pastor? Para aqueles que se posicionam, para aqueles que têm intimidade, porque o contexto desse capítulo 8 vai dizer, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vista ou a carne, mas segundo o Espírito. Agora faça isso, né, pastor? Faça isso, ande segundo o Espírito. Ande segundo o Espírito. Renuncia às suas vontades, às suas paixões, os seus desejos. Né? Renuncia, ande segundo o Espírito. O Espírito é uma mente. O Espírito Santo é uma mente. Aquilo que os astrólogos, né, os mais céticos dizem de intuição, os psicólogos, né, intuição. O Espírito Santo, ele age, ele está falando, ó, não faça, não haja. E eu preciso parar para refletir. Tanto é que isso aqui é um estudo de reflexão. Reflexão. Não haja, não faça, não. Quer dizer, é uma forma de reprimir os nossos impulsos. Não, não e não. Eu já disse aqui que o Salmo primeiro, ele é bem clássico nesse detalhe, né? Não, não e não. Acabou. Você vai contender com quem é mais forte que você? É a mesma coisa nesse momento de crise. O que eu vou fazer, Jesus? O carro está lá batido lá, eu vou colocar segunda-feira, o homem já mandou levar lá, né? E agora? E olha, você olha assim, parece que o apego é terrível, né? Puxa vida, me bateu. Deus prepara outro, eu creio assim, né, pastor? E se não preparar, eu vou andar a pé, eu vou fazer o quê? Mas o que eu não quero é perder a graça de Deus, a guia do Espírito. Alguém da minha família falou, mas você não tem que orar quando sair de casa. Você tem... E por acaso, a gente não está sujeito? Né? A gente ora, aí eu pensei, não, coisas piores poderiam ter acontecido, poderiam ser de frente, tirar a minha vida, e aí? Né? Então, meus irmãos, olha, vamos ficar com essa palavra. Tudo vai contribuir para o bem. Você não está compreendendo agora, irmão. Está ouvindo, irmão? Você não está compreendendo agora. Mas lá na frente, depois o Senhor vai esclarecer, vai trazer na sua mente. Vai fazer você lembrar, que nem o copeiro. Deus faz lembrar, Deus vai fazer lembrar. Deus vai fazer lembrar. Olha, eu estava agindo, é que você não estava sensível. Você não estava observando. E semelhante, para nós finalizarmos, tenho 2 minutos. O que está acontecendo agora no mundo, o pastor Léo sabe. Deus está no controle. Eu vou contar uma benção aqui. A semana passada, os irmãos viram no noticiário aqueles gafanhotos que estavam vindo lá do... Ô pastor Léo, lembra de uma benção? Diz que estava a 140 quilômetros lá do sul, de Grandes Lavouras lá, né? E começou a chover. Começou a chover. Inundou, né? O rio encheu. Quer dizer, eu já ouvi crente reclamando, mas ia destruir tudo, os gafanhotos. Deus atendeu a oração dos crentes. Aleluia. Tudo contribui. E ainda congelou o gafanhoto. Olha, ainda congelou a gafanhota. Vocês estão entendendo, irmão? Então nós precisamos estar sensíveis. Não é assim, não? Tudo contribui, dia bom, dia mal. Eu quero finalizar aqui trazendo um pensamento do sábio, né? O sábio Salomão, capítulo 7, verso 14, ele diz assim, ó, no dia da prosperidade goza do bem, desfruta, se alegra, pula, né? Mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez esse em oposição àquele, quer dizer, Deus nos quer crentes maduros. Como que eu vou me tornar maduro se eu não sei passar por adversidade, se eu não experimento também o cálice amargo? Semelhante, né, à campanha que Deus fez com o seu povo no deserto, né, as águas amargas lá em Mara, e o povo reclamou e murmurou, ia matar Moisés, viu você, que já queria matar Moisés, era melhor ter morrido, ficado lá no Egito, mas depois de 3 dias, segundo diz, acho que é Êxodo 15, eles andaram e chegaram em Refidim. Em Refidim tinha 12 palmeiras, olha, em pleno deserto, né, pastor? E tinha fontes de águas doces. Oh, aleluia. Mas Deus está falando aqui, ó, ele vai transformar a sua
vai comer mel, semelhante a João Batista. Se comer, quiser comer gafanhoto, como. Mas você vai comer mel, Deus está falando aqui, em nome de Jesus, amém? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus abençoe. Essa é a palavra, irmãos. Crescendo na adversidade. Chegou em boa hora, né? Boa hora, né, Jesus? Deus cria caminho, tá? Deus abençoe e que o Espírito Santo do Senhor possa confortar os nossos corações nesse momento, né, irmão? Possa confortar. O verso 18 e 19 do capítulo 5 do Eclesiastes, pastor, ele vai dizer que ele viu uma boa coisa, que é o homem poder comer, beber e se alegrar com o suor do seu trabalho. E até isso hoje, né, a circunstância, ela quer tirar da gente, né? Quando eu comecei a dar um pouco mais de crédito aqui, Jesus, eu nunca mais sentei numa mesa sem dar graça, Jesus. Porque pensa numa coisa, quando você olha, por mais resumido que seja, né, você tem aquela satisfação de se sentar para comer, você se lembra que ao longo de todo esse mundo, em particular na África, não, só Deus para ter misericórdia. Mas Deus, Ele cria caminho em nome de Jesus, tá? Semelhante à vida de José, vamos ficar com essa palavra aqui em nome de Jesus. Deus vai criar caminho aqui, Ele vai surpreender você, mas continue com essa postura, continue com essa intimidade. Ore a Deus, e Deus cria caminho em nome de Jesus. Amém. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. Muito importante essa lição de hoje, para um despertar, né? Aí isso me leva a dizer assim: a palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva donde emana leite e mel. Então as adversidades, todas elas estão sob o controle de Deus para nos fazer amadurecer na fé e confiarmos mais no Senhor. Amém? Deus abençoe nosso superintendente, irmão Valdir, pela lição exposta. Quero agradecer também e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se fizeram presentes, vocês que estão em casa, e relembrar: nós estamos de portas abertas, há um decreto que nos permitiu isso, e termos o privilégio de retornarmos a esta casa em grupos de 40% da nossa membresia já pode voltar a congregar, respeitando as limitações daqueles que estão no grupo de risco, quer seja pela idade, quer seja por enfermidades, mas os demais têm essa liberdade de retornar à sua escola bíblica dominical, aos cultos, e não perder a bênção de Deus, servindo a Deus com alegria, com amor, com temor e com tremor, sabendo que Ele é aquele que tem cuidado de nós, mesmo nas situações mais difíceis, é Ele que tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Agradeço então por todos, e relembrando, à noite, nosso grande culto aqui, nós estamos aguardando a igreja que esteja cooperando, estamos de porta aberta, o álcool em gel, venha com a sua máscara, assentar-se com o distanciamento necessário, exigido por lei, para que nós tenhamos a liberdade de estarmos na casa de Deus, prestando a Ele o nosso culto de louvor e adoração ao seu nome. Às 18h30 nós já estaremos aqui, preparando-nos para que às 18h45 iniciemos a gravação também em live para aqueles que não poderão estar presentes aqui na igreja por motivos já relatados. Coloquemos de pé e agradecemos a Deus por esse momento, e lembrando que
Você que esteja em casa participando do culto através da live, não deixe de compartilhar com pessoas do seu grupo de amizade, quer sejam familiares, parentes, colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Compartilhe para que eles também sejam alcançados pela palavra de Deus e possam ser abençoados, assim como o Senhor tem nos abençoado. Amém, queridos? Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, te louvamos, Senhor amado, por este momento, nesta manhã de domingo aqui, Senhor amado, aprendendo da Tua palavra, Pai querido, que as adversidades sobre nós impostas, elas estão, Senhor bendito, debaixo do Teu controle e que elas servem para fazermos prosperar, Senhor, em nossa vida cristã, em nossa vida material, financeira, conjugal, familiar. Tudo, como diz a Tua palavra, concorre para o bem daqueles que Te amam. Senhor, por isso Te louvamos, por aquilo que recebemos nesta manhã. E Te pedimos agora, Pai, que ao sairmos daqui, possamos ser conduzidos aos nossos lares, debaixo da Tua potente mão, guardados de todo perigo, de todo mal, Senhor. E que tenhamos um resto de dia agradável junto às nossas famílias, e que logo mais à noite estejamos aqui juntos, ó Pai, para mais uma vez apresentar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, em que o Senhor, achando graça em nossa adoração, o Senhor abra as janelas do céu sobre nós mais uma vez, Pai, e venha alegrar o Teu povo com a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Senhor, estas bênçãos nós pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que se fizeram presentes e a todos os irmãos que participaram através da live. Mas se você está fora do grupo de risco, você já tem a liberdade de estar presente nas próximas aulas da Escola Bíblica Dominical, como também nos cultos de terça, quinta, sábados e domingos. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos.